Olá, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos. Essa é mais uma live nossa, dando continuidade à série sobre inteligência emocional. E eu estou aqui também no Instagram, que nós também vamos fazer uma live sobre o assunto. Sejam bem-vindos. Vamos aguardando as pessoas chegarem. Hoje o nosso assunto é sobre passos práticos para você lidar com as suas emoções. Vamos lá, vou aguardando vocês. Legal, boa noite. Oi, Sandro, boa noite. Legal. Gente, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre saúde emocional, sobre inteligência intrapessoal, como que a gente pode fazer a gestão das nossas emoções. E eu vou passar aqui 7 passos práticos para que a gente possa trabalhar a nossa emoção. Como é que estão as emoções? Comentem aqui pra gente. Oi, Di, boa noite. Yolanda, sejam bem-vindos. Carla, que legal. Boa noite, gente. Como que estão as emoções nesse período? Como vocês estão se sentindo? Como vocês estão fazendo gestão, lidando com as suas emoções? Comentem aqui alguns nomes das emoções. Que emoções que estão borbulhando nesse período que nós estamos agora, nesse dia aqui da live. Esse vídeo vai ficar gravado para o YouTube, mas aqui nós estamos passando nesse dia da live numa quarentena, enfrentando aí a situação do Covid. Que emoções vocês estão sentindo? Compartilhem aqui e nós vamos dando sequência ao assunto de hoje, que eu quero ensinar vocês a lidarem com as suas emoções. Fazer gestão das nossas emoções não é nada fácil, mas é totalmente possível. Quero ensinar vocês a desenvolver uma inteligência emocional. Será que só ficar calmo tem a ver com inteligência emocional? Será que reprimir as emoções, dizer que está tudo bem, sendo otimista, tem a ver com uma boa gestão emocional? Incerteza, angústia, com certeza. Esses sentimentos fazem parte, as emoções elas são manifestações, inclusive fisiológicas, que são interpretações do que está acontecendo à nossa volta. Então, todo fato, toda situação que nos acontece ao nosso redor reflete em nós interpretações, percepções. E as nossas percepções, elas passam por tudo que a gente vê, ouve, experimenta. Então, através do que a gente ouve, vê e experimenta, brotam emoções. E essas emoções devem ser reguladas, devem ser educadas. Na nossa autoeducação, quando os nossos pais nos ajudaram a gerir as nossas emoções, nos equilibrarmos, talvez eles não nos ensinaram a lidar com as nossas emoções. Às vezes, alguns de nós, quem já não ouviu isso, fica quieto, não chora, para que chorar? Não foi nada, não doeu. E de repente a gente não pode entrar em contato, parece que se sentir angustiado, sentimentos de tristeza, de medo, parece que é errado, como se a gente não pudesse sentir. A verdade é que nós estamos vivendo uma inversão das emoções. E pessoas que não sabem lidar com as emoções podem incorrer em gravíssimos erros comportamentais. A gente pode afetar aquelas pessoas que a gente mais ama. A gente pode se tornar um risco para as pessoas que nos rodeiam e nós mesmos corremos riscos quando nós estamos com as emoções desequilibradas. Como é importante olhar para as nossas emoções com carinho. Esse momento que nós estamos atravessando, onde a ansiedade, a incerteza, diante de um cenário incerto,
um cenário que nos pegou totalmente desprovidos, totalmente... É um cenário totalmente inesperado, ninguém nunca imaginou que isso ia estar acontecendo em 2020. Então, trouxe todo esse boom de ansiedade. Ansiedade frente ao desconhecido, ansiedade frente às incertezas. E eu quero ensinar vocês aqui a como lidar com essas emoções. Isso tem a ver com a nossa inteligência intrapessoal, que é a capacidade de você conhecer você, perceber você e saber gerir você. A gente nunca vai conseguir dominar, fazer gestão daquilo que a gente não conhece. Então é muito importante, em primeiro lugar, o primeiro passo, que a gente saiba reconhecer, entender as nossas emoções. Senti-las. É muito importante você sentir, perceber o que está acontecendo. Uma das coisas que eu costumo perguntar para os pacientes quando a gente está falando das emoções é que parte do seu corpo está doendo. Localize no seu corpo o que está sinalizando um desconforto. Isso pode trazer uma simbologia do que está acontecendo internamente. Por exemplo, uma dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça pode ser uma negação de alguma coisa. Dores nos ombros, sobrecarga, quando você assume muita responsabilidade, está centralizando demais, não está sabendo pedir ajuda. Então, assim, as emoções, elas são manifestações fisiológicas, elas também se expressam através do corpo. E o corpo é uma forma de trazer uma mensagem pra gente do que a gente está sentindo. Tem gente que parece ser muito racional, mas o corpo manifesta a emoção. A emoção não é só a transparência, não é só a linguagem não verbal, os gestos, não é só isso. As emoções, elas também vêm através do nosso corpo, tá? Então, olha que bacana! Tem gente agora aqui tocando uma música na varanda, olha, com um microfone, que legal, vamos ter um fundo musical aqui hoje. Então é muito importante você perceber o seu corpo, porque você pode até não manifestar em gestos as suas emoções, mas é importante você parar para reparar o seu corpo, tá? Quem ficou interessado em relação a esse item do corpo, o corpo sinaliza, me manda uma mensagem no direct que eu posso estar compartilhando com vocês num grupo fechado que a gente tem, para que vocês participem, para que vocês recebam também algumas informações, algumas ferramentas que possam te ajudar nesse ponto, por exemplo, a localizar. Então, nós temos aí um material para isso. Mas olha, é importante você enxergar o seu corpo. O que está acontecendo? A respiração, sua fala, tá? Seu olhar, sua postura do corpo vai dizer muito o que está acontecendo com você. Se sua postura está cabisbaixa, se você percebe que sua cara está engruvinhada. Então é importante você fazer uma leitura corporal, porque muita coisa passa inconsciente, passa desapercebida. Às vezes alguém dentro de casa fala, o que foi? O que você tem? Aí você diz, nada. Parece que está tudo sob controle. Mas não, sua cara está transparecendo que você está com uma feição de preocupação, com uma feição de medo. É importante que você se auto-perceba. Então, primeiro é esse contato com as suas emoções. Você tem feito isso? Com que frequência? Uma das formas que eu convido vocês a fazerem é, no final do dia, fazerem um diário. Dizerem que emoção que eu senti ao longo do dia. Ao longo do dia, durante o trabalho, durante as N situações que a gente está atravessando, ao longo do dia, várias emoções vêm e brotam e vêm à flor da pele. Com certeza. E muitas vezes respingam nas outras pessoas, respingam nos filhos, respingam no parceiro, no cônjuge, nos colegas de trabalho. E sem a gente perceber, a gente está
transmitindo, porque emoção, gente, é contagiante. Emoção contagia. Então, se a gente ficar numa vibe, numa emoção negativa, com certeza, por mais que você não abra a tua boca, pode ter certeza que aquela atmosfera vai ser alterada. Então é tão importante, é uma autorresponsabilidade gerir as nossas emoções. Porque isso vai fazer com que a gente se torne uma pessoa contribuinte no nosso sistema. Eu fico muito triste, tô triste assim, como psicóloga, vendo os comportamentos das pessoas frente a esse cenário. A maioria das pessoas, graças a Deus que eu convivo, tem tido uma postura muito positiva, mas eu fico triste de ver pessoas que estão acusando, não estão tendo empatia, estão só criticando, sabe? Então eu começo a ver que não estão sabendo gerir as suas emoções. As emoções, elas têm o sinal de nos proteger de algo. Muitas vezes, quando a gente manifesta uma raiva, quando a gente manifesta um medo, uma insegurança, um nojo, um asco de alguma coisa, de alguma situação, um sentimento de culpa, tudo isso reflete coisas que nós já temos dentro da gente e que a gente não conseguiu resolver. E quando a gente não consegue resolver questões internas, isso vai ser manifestado através das nossas emoções. E as situações vão servir como um estímulo, um certo gatilho para que dispare em mim. Então, às vezes, uma forma do outro falar, uma palavra que o outro usou, às vezes um comportamento, uma atitude do outro dispara em mim um sentimento ruim. Então, é triste a gente ver como que as pessoas não estão sabendo gerir suas emoções. Não estão sabendo. Aqui uma pessoa comentando, Bruno, muitas pessoas, muitas famílias discutindo em grupos de WhatsApp, uma tristeza mesmo. Com certeza. O amor da família parece que não está prevalecendo em algumas famílias. As pessoas estão se acusando, tá tudo bem a gente pensar diferente, mas está faltando empatia, está faltando ver a intenção positiva, está faltando entender a necessidade do outro. Quando nós não temos necessidades, nós às vezes não nos colocamos no lugar do outro, não temos as necessidades do outro, às vezes a gente não consegue compreender. Tá? E isso pode gerar uma certa crítica alheia, uma certa não aceitação. Então é muito importante a gente praticar empatia, e a gestão emocional parte do relacionamento. O outro vai nos ensinar a gerir as nossas emoções. Não adianta falar assim, ai, nossa, não aguento mais o fulano, ai, não dou conta de conviver com tal pessoa. Gente, todas as pessoas que parecem pedras no nosso sapato, que nos incomodam, são pessoas que estão na nossa vida para nos ajudar a equilibrar as nossas emoções. Porque existe algo em nós que ainda não foi superado. Existe algo em nós que ainda não foi trabalhado. Então, tudo que a gente reclama do outro nada mais é do que um convite para a gente se enxergar. Um convite para a gente poder se olhar e se trabalhar. É muito importante que a gente possa aprender a aceitar o próximo, aprender a aceitar as pessoas, porque muito do desequilíbrio emocional é o excesso de querer controlar tudo. É o excesso de querer ter o controle das situações e principalmente das pessoas. Toda vez que o poder, a imposição, a dominância sobre o outro prevalece, pode ter certeza que o amor decresce. Eu gosto de lembrar de Jung. Ele dizia que o contrário do amor não é o ódio. Ele dizia que o contrário do amor é o poder. E ele ia além. Ele dizia que o poder e o amor são a sombra um do outro. Ou seja, quando eu tenho muito poder, eu tenho pouco amor. Quando eu tenho muito amor, eu tenho pouco poder. Equilibrar amor e poder
é o nosso grande desafio em relacionamentos. Poder ter convicções, poder ter ideias, mas ao mesmo tempo poder aceitar o outro e as ideias do outro. Esse equilíbrio é o que harmoniza o nosso relacionamento. E tudo isso faz brotar emoções. As emoções, elas vêm à tona porque elas querem ser ouvidas, elas querem transmitir uma ideia. A emoção é a parte mais íntima da nossa mente. Tem a ver com a nossa alma, tem a ver com tudo que está lá dentro. Por isso que é tão importante o diálogo, por isso que é tão importante ouvir o teu próximo, se ouvir. Então vamos começar aqui com 7 passos. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem trazer algumas questões, comentários aqui, tá? Tô olhando aqui no Instagram, já comentaram aqui, que estão sentindo aí a incerteza, o sentimento de incerteza, de angústia. A angústia, gente, ela é uma emoção que vamos falar assim, ela é uma consequência da emoção da culpa. A angústia, às vezes, vem de uma frustração, vem de um sentimento de improdutividade, de falta de controle, de não estar dando conta. Então, esse sentimento de culpa, de autocrítica, de autocobrança gera uma angústia. Então, é muito importante, eu aconselho, inclusive falando do corpo, como a gente estava falando, que você possa colocar a mão aqui no centro do seu peito, próximo aqui ao coração, que é exatamente o ponto onde a angústia costuma somatizar, essa parte aqui da laringe, a parte aqui do coração, da respiração, do sistema respiratório, que você possa colocar a mão e fazer respirações profundas e massagear essa parte, fazendo afirmações para acalmar esse sentimento. Esse é um ótimo exercício que você pode fazer a qualquer hora, na manhã, ao despertar, ao deitar, que você pode tratar, cuidar da sua emoção. A angústia vem dessa falta de resolução. Então é você trazer aí palavras de afirmação, palavras de esperança, de otimismo, se declarando para você que as coisas vão passar. Gente, isso aqui é um estágio, não é um estado, tá bom? É um estágio, ou seja, vai passar. Não é um estado para você ficar. É muito importante que a sua postura seja muito assertiva nesse momento. É muito importante. Porque é a sua postura... Vem, Chuchu. A sua postura é a que vai definir como você vai passar por esse estágio. Tem muita gente que está travando, paralisando, ficando realmente sem criatividade, desanimando. Então, como é importante você cuidar, higienizar sua mente, higienizar suas emoções. Ao despertar, quais são os primeiros pensamentos que vêm à sua mente? Será que você consegue medir isso? Faça isso amanhã. Quando você acordar, o que vem primeiro na sua mente? Procure entender, ao deitar também, o que fica o último pensamento ali sorrateiro na sua mente. Perceba o seu corpo. Quando você for tomar banho, Freud dizia que o banho ele é uma oportunidade de remover os restos diurnos. Então, quando você tomar um banho, que você possa se higienizar, que você possa se higienizar mentalmente. Aquela água caindo, que você possa mentalizar que está tudo bem, hoje foi um dia melhor, ou amanhã vai ser um dia melhor, eu entendi o que eu fiz certo, eu entendi que isso eu errei, está tudo bem, eu estou aprendendo. É ser leve com você, porque pegar pesado não vai ajudar. Pressão, gente, é só quando existe uma urgência, quando realmente existe algo emergente. Mas lidar com a gente com pressão
isso adoece, gera ansiedade e traz uma série de transtornos emocionais pra gente, tá? Isso é muito sério, eu tô falando de saúde mental, tá? Então, o primeiro passo é respeitar suas emoções. Eu não sei quem são pais aí, digam, façam um eu aí. Quem são pais aí, eu não sei como que vocês lidam, mas é interessante quando, por exemplo, o filho chora, como que a gente lida, né? Eu sou mãe, eu me lembro que às vezes eu falava, não foi nada, ou seja, talvez com a intenção positiva do quê? De não valorizar tanto aquela dor, mas o fato de não valorizar poderia ser desprezar. Então, quando seus filhos, por exemplo, choram, por mais que caiu uma dor física ou uma ansiedade e a gente despreza, a gente não aceita aquela emoção, para de chorar, coisas do tipo, o que a gente está ensinando? A gente está ensinando que isso é errado, que é errado chorar, que é errado sentir tristeza. Gente, não é errado, emoção não é problema. Emoções são aceitáveis, tá? O que é problema são os comportamentos. Os comportamentos podem não ser aceitáveis. Tá tudo bem você sentir raiva. O que não tá tudo bem é você ofender alguém com a raiva. Tá tudo bem você sentir tristeza. O que não tá tudo bem é, de repente, você parar de sei lá, de querer ir trabalhar ou de querer fazer uma coisa no dia por conta disso. Então, assim, não é a emoção é legítima. Entendam isso. Aceitar, entender e respeitar as emoções é super importante, é o primeiro passo poderoso para te levar na sua autogestão emocional, tá? Muito importante você perceber que as emoções, elas são a manifestação autêntica de você. É o seu eu mais autêntico. E se não vier esse lado extrovertido de trazer as emoções para fora, que seja conversar sobre elas, porque faz um bem danado conversar sobre as emoções. Como eu estou me sentindo, como é bom, como alivia isso. É uma prática ótima. Mas primeiro passa por aceitar. Sabe, nós estamos vivendo uma inversão de emoções. Parece que a alegria, por exemplo, que é a emoção mais saudável, hein, gente? Parece que não é tão bem aceita assim. Parece que quando a pessoa tá alegre demais, alguma coisa ela tá escondendo. Parece que quando a pessoa tá alegre demais, ela é bobona. Parece que ela é improdutiva. Parece que ela é meia lelé da cuca. A interpretação que a nossa sociedade começou a rotular as emoções trouxe uma inversão, fazendo com que as emoções fossem vistas como ruins. Por exemplo, a raiva. Parece que pessoas que estão, com a emoção da raiva, parece que são pessoas que têm muitos problemas para resolver. São pessoas muito ocupadas. Parece que são pessoas que a gente tem que levar mais a sério. É interessante como a sociedade ela foi trazendo uma deformação na interpretação das emoções. Como se a raiva tivesse que, para eu transmitir mais confiança, eu tenho que ser mais fechado. Olha só. É muito interessante quando a gente vê isso em questões de trabalho e tal. Tristeza, por exemplo, chorar, gente, parece que não pode, é errado. Aqui o Bruno colocou, engole o choro, menino. É isso mesmo. Parece que não pode chorar. E aí, quanto tempo que você não chora? Chorar, gente, derramar lágrima, sentir, deixar a tristeza vir, deixar ela se manifestar. A lágrima, gente,
A lágrima, ela é vamos falar assim, que é a torneirinha, que os olhos, né, tem a torneirinha para que possa dispensar essa tensão que está dentro, essa pressão interna, e ela sai através das lágrimas. Então é uma descompressão necessária para a gente. Permita que as lágrimas rolem, faz bem. Costumo dizer que a gente seria muito mais saudável se a gente chorasse mais. Mas não é o choro porque, se eu choro eu vou ficar depressiva. Não. Teve uma mãe que me disse, Vivian, meu filho tá chorando muito, ele chorou muito hoje. Tava triste, eu não sabia como lidar com essa tristeza. A mãe ficou super aflita. Lembro que foi num domingo à noite que ela me pediu uma orientação. E eu disse para ela, esse choro é saudável. É um sofrimento que a gente chama na psicologia de saudável. Por quê? Porque o sofrimento faz com que a gente acesse em nós saídas. Eu coloquei num story falando que ostra feliz não dá pérolas. Talvez alguns não entenderam essa frase. É exatamente na dor. A ostra, quando ela recebe aquele desconforto, aquela dor que ela sente ali quando está entrando aquela invasão de areia, das coisas do mar que estão entrando dentro da concha, a ostra, o que ela faz? Ela começa a produzir nesse desconforto uma substância, que essa substância vai formando uma pérola. Então a pérola, ela é produzida através de uma ostra que tolera a dor. A tolerância da dor, a tolerância da tristeza nos torna muito mais fortes. Não é fácil a gente sentir a dor, né? Sentir a tristeza, mas também você pode escolher, porque uma coisa é você acolher, sentir e depois decidir o que vai fazer com isso, como tratar isso, e outra coisa é você ficar sentindo essa emoção constantemente. Aí sim, você pode entrar numa frequência diferente no seu estado diário. Por isso que é importante a gente perceber, fazer um calendário emocional, como eu disse, um check-out do dia. Como foi meu dia? Carinha feliz, carinha brava, carinha triste. É importante você se medir, porque aí você vê o que é mais do mesmo. Qual é a frequência das minhas emoções? E nós temos oscilações, gente. Nós temos oscilações. Mas veja bem, chorar, ficar triste não é se deprimir. Depressão, infelizmente, tem profissionais que não sabem diagnosticar uma depressão. Existe o desânimo, existe a tristeza, existe a desesperança, que também está lá no DSM-I, que é o compêndio onde a gente vê os diagnósticos, também está lá a desesperança, e tem a depressão. Mas é um conjunto de sintomas. Apenas chorar não é uma depressão, como eu orientei aquela mãe, que ela estava preocupada que fosse uma depressão infantil. E não era. Realmente, depois passaram os dias, tudo bem. Até mesmo no próprio dia ela disse, ela chorou, mas depois passou. Eu falei, que bom, deixe que venha. Somente chegue do lado. Quando você vê alguém chorando, triste, gente, deixa chorar. Não fica perguntando o que você tem, o que foi. Pior coisa, gente, eu não sei vocês se vocês já passaram por isso, pior coisa é a gente ter que chorar e falar ao mesmo tempo. É difícil, porque são dois processos diferentes. Mas deixa chorar. E fica ali do lado, massageia o ombro, as costas, dá as mãos, espera essa curva subir e depois descer, porque vai descer. E aí depois passa e a pessoa fica aliviada. E às vezes a pessoa nem sabe por que tá chorando e tá tudo bem. Só o fato da gente deixar essa tristeza vir já faz essa descompressão. Lembre-se, lágrimas são importantes,
tá? Então, se você tá em casa, se você tá sentindo angústia nesse momento, tristeza, procure um ombro, procure uma pessoa, compartilhe um pouco, né, desse momento, fale sobre o que está sentindo, peça para essa pessoa apenas te ouvir, né? Ou escreva, registre numa folha, escreva uma carta sobre as suas emoções, coloque para fora, registre. Isso vai mostrar que você está dando atenção para as suas emoções, tá? Então, nada de não doeu, não foi nada. Cuidado com falar isso. Pelo contrário, onde está doendo? Como que eu posso ajudar? Tá? Então, isso é a gente poder reconhecer as emoções e respeitá-las, porque emoções são aceitáveis e nunca são problemáticas. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, é uma prática que é muito saudável e preventiva, hein? Não é corretiva como a maioria das pessoas costumam perceber, mas é preventiva para a nossa saúde psicológica. É psicoterapia ou um trabalho de desenvolvimento humano. Que você possa buscar. Eu sei que nesse mundo que a gente trabalha tanto, muito mais do que antigamente, né? Com tantas exigências e tudo mais, esse ativismo faz com que a gente não perceba as nossas emoções. E às vezes a gente nem tem tempo para isso. Mas, gente, psicoterapia é super saudável. Poder trazer a análise das emoções, por que eu estou sentindo, quais foram os fatos interligados, quais foram os gatilhos que dispararam essa emoção em mim. Quando você começa a conhecer suas emoções, você começa a saber se relacionar com elas. Eu recomendo um filme que é lindo, 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 um filme que eu gostei muito, muito de assistir, e é uma menininha que ela tem um problema com os pais, briga com os pais e ela sai de casa injuriada, faz a mochilinha dela e ó, perna para quem tem, vai embora. E o filme começa dentro do cérebro dela, é o filme Divertidamente. Se vocês não assistiram, assistam, é uma nova perspectiva para que você enxergue que as emoções são personagens dentro da gente, que a gente deve saber conhecer, quais estão mais à tona e como lidar com cada uma delas, se relacionar, tá? Gente, muito importante que a gente possa... Ju! Oi, Ju! Ai, que legal! Uma amiga de muito tempo. Que delícia ter você aqui hoje. A Ana. Gente, é muito, muito importante, então, a gente acalmar as nossas emoções e saber aceitá-las e dialogar, falar das emoções. Então, procure uma psicoterapia ou um trabalho de desenvolvimento para você ter esse espaço, esse tempo para você. Vale muito a pena você investir nisso. Um terceiro ponto é amar-se como você é. Autocrítica, ficar valorizando demais os defeitos, ficar vendo só os vacilos, os erros que a gente dá, os furos que a gente comete no dia, é totalmente tóxico e nocivo para a nossa saúde emocional. Por isso que o contrário disso eu enxergo os meus erros e eu os aceito, eu os acolho. Então, ok, se eu não acordei no horário que eu queria, se eu não entreguei no prazo que eu gostaria, se eu gritei com alguém, se eu fiz algo contra mim mesmo, abusei do tempo, do meu tempo, sei lá, tô me maltratando, qualquer coisa que você enxergar que você fez com você e com o outro, é importante você reconhecer e aceitar, tá? Então, muito importante a gente aprender a se amar, tá? Querer que o outro nos ame no nosso lugar, isso é egoísmo, tá? Muito importante. Toda vez que a gente não se ama tanto, a gente vai atribuir ao outro essa responsabilidade. A gente vai querer que o outro reconheça na gente qualidades. A gente vai querer que o outro agradeça o que a gente fez, valorize. A gente vai
pedir para o outro. Isso se chama dependência emocional. Aí, como eu não faço a gestão das minhas emoções, eu responsabilizo alguém para que cuide do meu estado emocional. Então, se o outro não me deu bom dia, com um sorriso, ai, não foi legal. Isso vai afetar o meu dia. Eu começo a ser refém, ou seja, eu começo a ser vítima dos outros e das circunstâncias. Por isso que é tão importante o amor próprio, para que a gente possa garantir que a gente não vai depender emocionalmente, mas que a gente vai estar mais resolvido emocionalmente. Porque aí, a gente estando bem resolvidos emocionalmente, a gente consegue entregar amor para as pessoas, tá? O amor é uma emoção. Goleman traz o amor como a quinta emoção primária. E é algo que nasce com a gente. Né? Nós temos as emoções primárias, que é a raiva, o medo, a alegria, a tristeza e o amor. No filme Divertidamente tem o nojo, tem a emoção do nojo, que também vem aí da manifestação da raiva e tudo mais. Então, é muito importante que você tenha amor por você, porque essa emoção é saudável, vai te fazer muito bem, tá? E vai fazer com que você faça o bem para quem tá te rodeando, tá? Então se apaixone, sabe? Ame você e ame as pessoas, mas primeiro se ame. Pergunte-se agora, será que eu estou fazendo por mim o mesmo que eu faço pelos outros? Tem gente que é muito altruísta, que quer amar muitos outros. E eu costumo chamar esse amor de amor de peixe. O que é o amor de peixe? Eu digo que eu adoro peixe, que eu amo peixe, mas é mentira. Porque se eu amasse o peixe de verdade, eu jamais comeria o peixe. Então por que eu uso essa expressão amor de peixe? Porque é um amor egoísta. Ou seja, eu faço tudo pelo outro, mas existe uma condição. Tem que me retribuir, tem que me agradecer, tem que me elogiar, tem que me considerar. Então, esse amor que coloca condições não é um amor altruísta, é um amor de peixe, é um amor egoísta. É um amor que coloca o outro sob o seu controle. É poder, não é amor. Então, às vezes a gente confunde quando a gente tem a motivação e cobra do outro e depende do outro, cuidado. Porque pode ser que você esteja querendo que o outro ame você no seu lugar. Pense sobre isso. Quarto passo importante para a gente poder ter um controle emocional na prática. Tolere as suas frustrações. Aceitar aquilo que você não controla é muito importante. Soltar, liberar as coisas que você não está controlando, muito importante, tá? Por exemplo, tem gente que às vezes diz assim que alguém tá, por exemplo, com uma frustração, né? Tá triste em casa, vamos supor os filhos, alguém, e você pega e fala assim, toma essa água que passa, né? Ou vou beber para aliviar, vou comer, vou fumar para passar. Às vezes não conscientemente, mas inconscientemente faz isso. Vou comer, vou beber, ou toma uma água que vai passar, vai dormir que amanhã é outro dia. Isso é não reconhecer as emoções. A gente tem frustrações todos os dias. E quanto maior alta for a nossa expectativa, gente, maior vai ser a cobrança, maior vai ser a frustração. Então, cuidado com ter muitas expectativas nas pessoas, tá? Porque colocar muitas expectativas nas pessoas significa que a gente está querendo que elas sejam como a gente, que elas tenham as mesmas qualidades que a gente tem. E nós somos diferentes. Então, quando a gente coloca muita expectativa, a gente acaba se frustrando.
Então, o que eu recomendo? Que vocês abaixem as suas expectativas. Façam as suas solicitações, peçam o que vocês querem pedir, mas saibam aceitar aquilo que não está no teu controle, tá? Isso é muito importante. Aceitar também que as pessoas erram, que as pessoas não são perfeitas. Gente, nós não somos perfeitos, nós somos perfectíveis. Nós estamos em desenvolvimento, tá? Então, muito importante que a gente possa realmente colocar prioridades nas coisas, porque querer fazer tudo ao mesmo tempo, querer dar conta de tudo, lixe por dia umas 5 coisas muito importantes que você quer fazer. Cuidado com querer lotar a tua agenda. Cuidado com querer ser a Mulher Maravilha, o Superman, querer resolver o problema de todo mundo, porque pode acontecer que isso escape e você se frustre. Nós estamos com esse sentimento de frustração e impotência, porque o próprio cenário de isolamento nesse período, esse cenário de não controlar as coisas, isso tem nos frustrado muito. Mas é importante você entender que faça a sua parte, e o que não é da sua parte, apenas espere. Espere, peça a Deus, faça aí a sua oração, coloque pensamentos positivos, visualize um cenário, um futuro melhor, com essa esperança, trazendo esse ar de esperança para sua casa, para suas conversas. Porque eu tô percebendo que essa situação tá começando a fazer as pessoas ficarem conflitivas também. E não é assim, é triste de ver isso. Outro passo é a percepção emocional. Então, que você dedique um tempo em solitude, como a gente falou, pode ser um banho, pode ser um diário, pode ser um registro numa folha, pode ser você apalpar o seu corpo para sentir, perceber suas emoções. O corpo vai sinalizando sua postura, seu olhar, sua respiração, vai sinalizando as suas emoções. Perceber suas emoções para que você saia do inconsciente e venha para o consciente. Tem muita gente que é cega. Tem muita gente que não se enxerga. Oi, Elcio, tudo bom? Que bom você estar aqui. Ó, bastante gente já entrou. Opa. Aí, voltou. Parece que deu uma pausa aqui no Instagram. Então, gente, muito importante, porque essas pessoas que são cegas são pessoas que têm a dificuldade de se enxergar. Por mais que alguém venha e fale, nossa, por que você falou desse jeito? Ou tem gente que fala, por que você ficou assim? Né? O que eu fiz? Por que você tá bravo? Nossa, por que você falou desse jeito? Quando as pessoas percebem e a outra pessoa não percebe, é porque essa pessoa está no eu cego. Ela é inconsciente dela. E aí mora o grande perigo. Porque pessoas inconscientes que não percebem as suas emoções vão oferecer risco para a saúde das suas relações. Tem muitos casamentos, muitas famílias que estão doentes. Eu, como psicóloga, eu assisto muito isso e eu confesso para vocês, meu coração se entristece de ver que as pessoas estão perdidas, estão adoecendo seus relacionamentos. Ao invés de torná-los mais salubres, mais fortes, fortalecer mais as relações, estão declinando, adoecendo, jogando terra em cima para que as coisas piorem. Isso é falta de inteligência emocional. Então, para recuperarmos a inteligência emocional, além de você se conhecer, é você saber gerir as suas emoções. Percebê-las é o primeiro passo. Se alguém sinalizar para você, nossa, por que você falou desse jeito? Nossa, você não me ouve, você ignora. Caramba, você põe muita pressão.
Se alguém te der um toque, um feedback, ouça. Ouça, mas ouça sim, de forma receptiva. Nada de se defender, se justificar. Não, somente receba. Porque se o outro está falando algo sobre a gente, é importante a gente parar e perceber, porque às vezes tem um ponto cego nosso. A gente não está se enxergando. Se a gente não se enxerga, a gente não vai saber se controlar emocionalmente. Quando você vê uma pessoa irracional indo pra cima, brigando, falando coisas que não deve, e às vezes nem se arrepende depois, nem pede desculpa depois, né? Simplesmente só extravasa, só passa pra frente a bola. É incrível como que essas pessoas estão no modo irracional, inconsciente do eu. Então venha para o autoconsciente, venha para essa consciência, percebendo suas emoções. Sexto passo, colocar limite nas emoções. Provavelmente, quando você identifica a sua emoção, ouve ela, consegue tratar ela, né? A tristeza, como que você trata? Não é ignorando, é deixando vir a lágrima, se acalmando, como eu disse. A raiva, como você trata? Você pode pegar essa raiva e, se não está dentro do seu controle, a raiva quer dizer se posicione, fale alguma coisa, fale o que você pensa, dê sua opinião, mas com amor, você pode pegar essa energia da raiva e finalizar uma tarefa que você tem pendente. Aproveitar as emoções é saber se controlar. Tirar proveito das suas emoções. Tirar proveito do amor, da alegria, tirar proveito da tristeza, da raiva, tirar proveito do medo. O medo, ele traz um conceito de autopreservação, de proteção. Então, muito importante, colocar limites. E como que você vai colocar limites? Colocar limites, gente, eu falo que é a parte crucial da gestão emocional. Por quê? Porque as emoções, só por elas mesmas, nos deixam instintivos, nos deixam com aquele cérebro de jacaré, que não pensa a longo prazo, que não mede as consequências, aquele cérebro apaixonado, que toma decisões impulsivas, que diz sim antes de pensar se poderia dizer sim, né? Quantas vezes as pessoas agem de forma impulsiva e não fazem essa análise, não colocam limite na emoção. E limite na emoção em todos os sentidos. Então, como eu disse, emoções não são problemas. Os comportamentos, sim, podem ser problemas. Emoções são aceitáveis, mas nem todo comportamento é aceitável. Então, o que eu quero dizer? Se você tá triste, ok. Mas se você dizer, ai, eu sou horrível, eu sou péssimo, não tá ok. Não tá ok. Então não é a emoção, é o comportamento. Por isso que é importante você dosar. Eu quero trazer para vocês aqui, nesse sentido, 3 zonas de comportamento. Uma regra básica para que você possa entender aí qual comportamento você vai colocar limite. Vamos imaginar como as cores de um semáforo, tá bom? Então, temos o verde, amarelo e vermelho. Então, pensa assim no verde, né? A verde abrange todas aquelas atitudes que são aceitas, que são até desejadas, tá bom? Então, toda emoção que vem e que leva a uma atitude aceitável e desejável, inclusive, emoção verde. Deixa vir. Não precisa pôr limite, tá bom? Então essa é boa, te leva a uma ação desejável, te impulsiona, te leva a ter objetivos, a executar as tarefas, a avançar no teu projeto. Ótimo. A se aproximar de alguém, a ajudar um colega, a ajudar os seus filhos. Ótimo. A resolver uma situação dentro de casa. Ótimo. Emoção é um comportamento verde, ok, aceitável e desejável. Um comportamento que é um comportamento amarelo, né? É aquele comportamento que ele é inconveniente, sabe? Mas é tolerável.
É tolerável. Por exemplo, vamos falar que a gente tolera esses comportamentos que são inconvenientes por dois motivos. Compreensão, tá? A gente compreende porque existe uma situação que pode estar acontecendo ali e por aprendizado. Então vamos pensar assim, se você tem filho pequeno e você está lá num banco ou numa fila de supermercado, numa fila, e de repente a criança sai, vai brincar, corre para lá, corre para cá, é um comportamento que às vezes inconveniente, mas é aceitável. É aceitável, é tolerável. Por quê? Porque ele está em fase de aprendizado, ele ainda está aprendendo o que é uma fila, ele é criancinha ainda, né? Às vezes um comportamento que a pessoa está passando por uma situação difícil, uma circunstância difícil financeira e de repente ela fica nervosa e ela fala uma coisa que de repente magoa. Poxa, através da compreensão eu vou entender essa pessoa porque a circunstância que ela está vivendo faz com que ela tenha esse comportamento, que é inconveniente, mas é tolerável. Então é um comportamento de sinal amarelo. E o comportamento de sinal vermelho, a zona vermelha, é aquele comportamento intolerável. Independente da situação, é aquilo que coloca em risco a relação. É aquilo que fere o respeito, que fere a moral, que fere o bem-estar, que põe em risco tanto você quanto o outro. Isso entra atitude ilegal, atitudes socialmente inaceitáveis, independente da situação. Esses comportamentos. Então, é importante para você estabelecer limites, você entender essas três zonas de comportamento, a zona verde, amarela e vermelha. E também perceber, vamos usar essa mesma alegoria das cores, você perceber também que vão existir esses três sinais das nossas emoções. Então as emoções quando elas estão no verde, flui, deixa fluir. Tá tudo bem. Quando tá no amarelo, no sinal amarelo, é porque progrediu, tem alguma coisa ruim, que não é legal, mas ok, mas poxa, eu poderia melhorar, voltar pro verde, mas o que acontece quando a gente está no sinal amarelo? A maioria das pessoas, o que faz? O que faz? A maioria das pessoas, no sinal amarelo, o que faz? Avança. Avança, né? Para não pegar o vermelho. E aí, tá entrando uma ligação aqui, gente. E aí, o que acontece? O sinal amarelo é a hora da gente frear, gente. Não é a hora da gente avançar, porque senão a gente vai chegar no sinal vermelho. Então, assim, é importante a gente saber reduzir a velocidade quando as coisas estão na zona amarela, tá bom? E para finalizar, é importante a gente deixar o passado para trás. E como que a gente deixa o passado para trás? Como que a gente solta essa mochila? Todos aqueles motivos, aquelas situações, aquelas que a gente parece que está cheio da razão em relação a tudo, que a gente justifica o que a gente está sentindo. É realmente a gente abandonar, principalmente com quem erra com a gente, tá? Eu gosto de contar uma história que se chama O Menino e o Carvão. É um garoto que chega pisando forte em casa, bravo pra caramba, e chega com uma raiva e fala pro pai: eu tô com muita raiva do fulano, aí ele me envergonhou na escola diante dos meus amigos e tal, eu desejo tudo de ruim pra ele, não quero mais ver ele e tal, e super com raiva e tal, todo ali com aquela emoção quase no sinal vermelho. E ali o pai pega, aproveita aquela oportunidade e fala: ô filho, vem cá, vamos lá pro quintal. E nesse quintal tinha um varal com um lençol estendido. E ali tinha um saco de carvão. Aí o pai pega e fala: filho, vamos fazer o seguinte, imagina que esse seu amigo é o lençol. Aqui você tem um saco de carvão. Pega carvão e coloca toda a tua raiva nesse lençol. Pode sujar o lençol quanto você quiser.
O filho não entendeu, mas ficou empolgado e foi lá e fez. Aí ele voltou todo animado, aliviado, e fala: "Ó, pai, deu certo, nossa, gostei." Aí o pai fala: "Agora vem cá, não terminou ainda não. Vamos lá pra frente do espelho." E leva ele pro espelho. O menino mal vê os seus olhos, e aí quando vê, ele tá todo sujo de carvão. Aí o pai fala pro menino, né, que por mais que ele conseguiu sujar aquele lençol, o pior prejudicado foi ele. Então, assim, é importante a gente deixar o passado para trás, os erros, as falhas dos outros e até as nossas também, para que a gente não pese as nossas emoções e vá para uma frequência baixa, de emoções baixas que nos levam para baixo. Cuidado. Muita coisa que não deu certo, muita coisa que frustrou sua expectativa, que tanto das pessoas que você convive, muitas coisas às vezes da gente querer, por exemplo, como pais, que os filhos façam tal coisa e eles não fazem, porque eles estão no processo de amadurecimento. Lembrem-se, pais já foram filhos, mas filhos não foram adultos ainda, eles estão num processo de amadurecimento. Por isso que quando você começa a lidar dessa forma, você está dando exemplos para os seus filhos, a como eles vão lidar com as emoções deles, tá? Então perdoe imediatamente, está tudo bem. O que você pode fazer para melhorar isso? Da próxima vez, como você faria? Ajude a pessoa a reparar e buscar uma melhoria. Não é ficar só errando na mesma coisa. Mas ajude, leve essa pessoa para o modo consciente, percepção e reparação. Você pode ser um grande preparador emocional para os seus filhos, para a sua família, tá? Para os seus colegas, para a sua equipe. Mas é importante que tudo comece a partir de você, controlando as suas emoções. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô aqui já encerrando. Na próxima live nós vamos falar sobre inteligência interpessoal. Agora tem a ver com lidar com os outros, não é só com a gente. Com a gente é uma primícia. Se a gente sabe lidar com as nossas emoções, muito provavelmente a gente vai saber lidar com pessoas, que não é uma tarefa fácil, convenhamos aqui, né? Vamos concordar. Mas é muito provável, muito possível, muito mais fácil quando a gente sabe controlar as nossas emoções, a gente está apto a entender as emoções dos outros e saber responder às emoções e humores dos outros. Tá bom? Então semana que vem te espero na quarta-feira, no mesmo horário, às 20h30. A gente vai falar sobre controle emocional no sentido dos outros, que tem a ver com a inteligência interpessoal. Tá bom, gente?